Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento de 2 recursos extraordinários que discutem a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de previdência complementar. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou a sessão e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Juliana. Isso mesmo. O julgamento começou em 2010 e havia sido suspenso por um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Hoje, os ministros decidiram que cabe à Justiça Comum julgar casos sobre previdência complementar. Veja os detalhes na reportagem. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Joaquim Barbosa, ao analisar recurso proposto pela Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgar causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. O ministro Joaquim Barbosa acompanhou a divergência aberta em 2010 pelo ministro César Peluso, que entendeu que a competência seria fixada dependendo da existência ou não de relação com o contrato de trabalho. Refuto, então, a tese de que o artigo 202, parágrafo 2º, poderia amparar a conclusão de que a Justiça do Trabalho não seria mais competente para decidir as ações que envolvam um pleito de complementação de aposentadoria. O ministro Joaquim Barbosa também negou provimento ao recurso em que o Banco Santander Banespa questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que caberia à Justiça Comum julgar a ação de cobrança contra a Caixa de Auxílio dos Funcionários do Banco Nacional do Comércio. Ele acompanhou o voto do relator, ministro César Peluso, que em 2010 entendeu que, neste caso, cabe à Justiça Comum decidir a questão. Se ela decorrer do contrato de trabalho, a competência será da Justiça do Trabalho. Se não decorrer do contrato, a competência é da Justiça Comum. Assinalo que o acórdão recorrido não dissentiu dessa orientação, o que impõe, igualmente, a negativa de provimento ao recurso extraordinário. Já o ministro Luiz Fux deu provimento ao recurso no primeiro caso e acompanhou o voto da relatora ministra Ellen Grace, que em 2010 entendeu ser da Justiça Comum a competência para analisar a matéria. Com relação ao segundo caso, o ministro Luiz Fux negou o provimento ao recurso. Eu peço venha as opiniões divergentes para acompanhar a relatora, a ministra Ellen Grace, e agora também o ministro Dias Toffoli, e que, por uma questão de coerência, num primeiro caso, dão provimento ao recurso, mas modulam os efeitos, no segundo recurso ordinário do banco, negam provimento ao recurso. Também votaram nesta quarta-feira os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, os ministros entenderam que casos de previdência complementar devem ser julgados pela Justiça Comum. Os ministros também decidiram modular os efeitos da decisão para os processos que já tenham sentença de mérito até a data da conclusão deste julgamento no STF, seguindo o entendimento fixado pela ministra Ellen Grace em 2010. Assim, seriam de competência da Justiça Comum todos os casos análogos que não tenham sentença, permanecendo, portanto, na Justiça do Trabalho as questões que já tiveram sentença por ela proferida.